Certo dia, 2 milênios atrás, um astro muito luminoso cortou o céu de ponta a ponta sobre estas terras e indicou o caminho para o local onde acabava de nascer o homem que mudaria a história humana para sempre. Ele foi chamado Jesus e ficou conhecido como Jesus Cristo. Emoção muito grande poder tocar nesse lugar. Lugar onde Maria teria se apoiado no momento do parto. Esse é um dos lugares mais sagrados do mundo para os cristãos. O dia do nascimento, conforme a gente aprendeu, foi o 25 de dezembro. Mas por que 25 de dezembro? Será que a gente pode afirmar historicamente a data do nascimento de Jesus? Onde exatamente esse menino nasceu? Foi mesmo na cidade de Belém? Mas qual Belém? E quando exatamente? Em que ano? Que estrela foi essa que iluminou o céu da Terra Santa? Seria então o famoso cometa Halley uma identidade secreta da estrela de Belém? Prepare-se, a partir de agora, muito do que a gente sabe sobre o nascimento de Jesus vai ser examinado à luz das últimas descobertas históricas e arqueológicas. O documentário especial de Natal do Jornada Infinita foi todo gravado aqui nas terras de Israel. E a gente vai viajar muito por essas terras, por locais sagrados, na Judéia, na Galileia. A partir de agora a gente vai viajar pelo tempo e pelo espaço, para voltar ao dia do nascimento de Jesus. A gente aprendeu que Jesus nasceu em Belém, como diz a música Noite Feliz, certo? Pois a cidade histórica de Belém fica hoje na Cisjordânia, sob controle da autoridade palestina, e tem cerca de 25 mil habitantes. A referência mais antiga que se tem da cidade vem de documentos do Egito, por volta dos anos 1350, 1330 antes da era cristã, quando esse lugar ainda se chamava Canaã, quando os cananeus viviam aqui. Mas a importância de Belém para o nascimento de Jesus vem do fato de que essa cidade é identificada na Bíblia como sendo o local do nascimento do rei Davi, o rei mais amado da história de Israel. Se a gente reflete sobre essa história do ponto de vista dos evangelistas e da tradição judaica, era importante para eles, ao escreverem os evangelhos, estabelecer uma conexão direta entre o Salvador da humanidade e o grande rei Davi, para que não restasse nenhuma dúvida sobre a legitimidade do sangue real de Jesus. Era preciso localizar seu nascimento em Efrata, o que antigamente era Efrata, mas que no tempo de Jesus se chamava Belém da Judéia. Judá era uma das 12 tribos originárias de Israel. E a Judéia era o nome que os romanos davam a essa região, onde ficava Efrata, também conhecida como Belém, a cidade que todo mundo aprendeu que é o local do nascimento de Jesus. Aqui fica a Basílica da Natividade, que a gente vai visitar daqui a pouco. Mas primeiro é hora de investigar uma descoberta relativamente recente. Foi só na metade do século XX, depois de 1947, com a declaração
pela ONU do Estado de Israel, que os arqueólogos começaram a perfurar cada pedacinho dessa Terra Santa. Queriam encontrar os lugares exatos finalmente. Qual seria a verdade sobre cada um dos lugares por onde Jesus passou? E afinal, surgiu um arqueólogo que fez uma pergunta fundamental. Tudo bem, Jesus nasceu em Belém, mas qual Belém? Quem levantou essa hipótese, investigou, escavou e chegou a conclusões foi o arqueólogo Avraham Ostri, da Autoridade de Antiguidades de Israel. Avraham nunca se convenceu da ideia de que Maria, grávida, quase com 9 meses, talvez já com 9 meses, tivesse caminhado quase 200 quilômetros de Nazaré até a Belém da Judéia. Quando Avraham começou a revirar essas pedras antigas aqui e fazer as escavações nessa área, ele ouviu dos moradores locais que havia sim aqui uma tradição entre cristãos apontando para esse lugar aqui como sendo o lugar exato do nascimento de Jesus. Bom, a hipótese que o Avraham levantou faz muito sentido. Vamos entender? O arqueólogo Avraham afirma que a Belém verdadeira, aquela onde Jesus nasceu, é essa aqui na Galileia. E fundamenta seus argumentos com evidências concretas, como os restos de uma muralha que teria sido erguida pelo imperador romano Justiniano no século VI. Em Belém da Judéia, onde existe a Basílica da Natividade, Justiniano não ergueu nenhuma muralha de proteção. O arqueólogo Avraham encontrou também ruínas de uma grande igreja do período bizantino, construída sobre uma gruta aqui, e apontou o lugar como possível local de nascimento do menino Jesus. E o arqueólogo Avraham vai ainda mais longe, dizendo que a Belém da Judéia nem mesmo seria habitada no tempo do rei Herodes, no tempo de Jesus. E se isso for verdade, teria sido o nascimento do menino Jesus em um lugar onde ninguém vivia, numa manjedoura de um lugar praticamente deserto. O argumento de que Maria e José teriam caminhado aproximadamente 7 quilômetros até esse lugar aqui, Belém da Galileia, em vez de toda aquela distância até Belém da Judéia, faz muito sentido. Ainda mais se a gente pensa que toda a vida pública de Jesus, toda a pregação dele, inclusive os milagres, aconteceram aqui na região da Galileia. E aí, quando a gente chega ao Evangelho de João, a gente encontra o povo daquela época afirmando que Jesus vinha da Galileia. O Evangelho de João não fala em Belém da Judéia. É no capítulo 7 do Evangelho de João. Então, entre a multidão, alguns ouvintes dessas palavras diziam: "Este verdadeiramente é o profeta." Outros diziam: "Este é o Cristo." Mas outros ainda diziam: "Da Galileia não vem o Cristo. Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e de Belém, a aldeia de onde era Davi?" Deu-se uma divisão por causa dele no meio da multidão. E a divisão tem a ver também com o fato de que a multidão questiona se Jesus não nasceu em Belém da Judéia, como eles afirmam aqui no Evangelho de João, como poderá ele ser o Messias? A pergunta que vem sendo feita pelos arqueólogos pode estar enterrada em qualquer lugar aqui, embaixo dessas pedras, embaixo dessas construções. Mas a gente precisa investigar ainda uma outra possibilidade. A de que, como era comum em seu tempo, Maria e José tivessem tido o menino Jesus em casa. E isso nos faz seguir daqui direto para Nazaré. Então não seria razoável pensar, até mesmo pelas pistas que os evangelhos nos dão, que o menino Jesus pudesse ter nascido exatamente aqui em Nazaré, onde sua mãe descobriu que estava grávida, onde os evangelhos nos contam que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e depois de temê-lo, disse sim
a missão que o destino lhe impunha? Será possível pensar que, se durante toda a vida Jesus foi conhecido como Nazareno, não era porque tinha só crescido nessa cidade, mas porque de fato tivesse nascido aqui? É importante lembrar que o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, não faz nenhuma menção a Belém, seja ela qual for. Diz apenas que Jesus veio de Nazaré. Um dos grandes estudiosos de Jesus como um personagem histórico, o Monsenhor John P. Mayer, afirmava que Jesus tinha de fato nascido em Nazaré, entre os anos de 6 a.C. e 4 depois de Cristo. Ele aponta as mesmas contradições entre os evangelhos de Lucas e Mateus e reforça a percepção de que a narrativa da viagem a Belém da Judéia tinha um propósito puramente teológico. Esse é o único lugar do mundo onde a gente encontra os dizeres verbum caro hic factum est. Aqui o verbo se fez carne. E isso nos leva direto ao primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. É no versículo 14 que o Evangelho de João conclui a ideia que começa no primeiro versículo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, a arqueologia aponta como sendo o lugar onde Maria ficou sabendo de sua gravidez, onde os evangelhos nos contam que ela se encontrou com o anjo Gabriel e, assustada, disse o sim que mudou a história. E a gente chega, enfim, a Belém mais famosa, Belém da Judéia, aquela onde foi erguida a Basílica da Natividade, local aceito pela tradição como sendo o do nascimento de Jesus. Belém fica a pouquíssimos quilômetros de Jerusalém. A gente até consegue ver Jerusalém daqui. Hoje, está dentro do território conhecido como Cisjordânia, sob o comando da Autoridade Nacional Palestina e ocupada militarmente por Israel. Ou seja, que em volta os soldados israelenses cuidam de cada pedaço no entorno da cidade natal de Jesus. Aqui em Belém eu me lembro imediatamente de uma história muito bonita que está num livro conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, que vem do século II, ou seja, cerca de 100, 150 anos depois da crucificação de Jesus. O livro de Tiago, como é conhecido, nos conta que Maria vinha com José aqui para Belém quando viu 2 espíritos. Foi contar para o marido, mas levou uma bronca dele. E aí veio um menino, que a gente entende que era um anjo, deu lá uma bronquinha em São José por não ter escutado Maria, disse para ela descer do animal e procurar uma gruta onde jamais tivesse entrado luz. Quando entrou na gruta, Maria viu uma luz tão forte, mas tão forte, que no momento em que José entrou, ele ficou um pouco atordoado com aquela luz, saiu correndo para chamar as parteiras. Elas chegaram atrasadas. As parteiras, segundo esse livro, eram Salomé e Zelome. Atrasadas, que já tinha acontecido o nascimento de Jesus. E aí houve uma divisão entre as parteiras. Zelome imediatamente acreditou que Jesus tinha nascido de sua mãe, que ela tinha continuado virgem. Já Salomé agiu um pouco como São Tomé e disse que tinha que tocar para crer. E aí quando ela foi tocar em Nossa Senhora, a mão que tocou começou a desaparecer, começou a ficar em chamas. E ela, desesperada, disse: ai de mim que não acreditei, por causa da minha incredulidade estou sofrendo isso. Mas a história não termina assim não. Um dos anjos que estavam na manjedoura ordenou a Salomé que ela pegasse o menino Jesus no colo. E nesse momento,
Bom, eu imagino que ela tenha pego com a mão que não estava queimando. Quando ela pegou o menino, tudo voltou ao normal. Ou seja, o proto-evangelho de Tiago, ao narrar o nascimento do menino Jesus, considera o local de seu nascimento como sendo essa Belém aqui, a mais famosa, a da Judéia. Essa capelinha aqui no Campo dos Pastores, perto da Basílica da Natividade em Belém, nos remete diretamente ao Antigo Testamento, a profecia de Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi reconheceu seu dono e o jumento o berço de seu mestre. Quando a gente chega aos Evangelhos no Novo Testamento, em vez de berço, é uma manjedoura. E a história que a gente conhece, que os Evangelhos contaram, é que o nascimento de Jesus foi numa manjedoura, um pedacinho mais escondido das casas, onde eram guardados os alimentos e também onde ficavam os animais. E essa profecia nos ajuda a entender todo o presépio. Toda vez que a gente vê essa imagem, a gente se remete à profecia de Isaías. Para a gente entender como os evangelhos relataram o nascimento de Jesus, a gente precisa voltar ao capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu da parte de César Augusto, o imperador, um decreto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E nesse ponto, a gente precisa entender que existe uma divergência entre os evangelhos. Em Mateus, José e Maria seriam naturais de Belém e só depois teriam ido morar em Nazaré. Já em Lucas, a gente tem essa afirmação de que eles são de Nazaré, mas a origem de José é a cidade de Belém. E por causa do censo, o recenseamento, eles teriam ido fazer essa viagem quando o menino nasceu. E nesse ponto do Evangelho de Lucas, a gente tem que perceber que existe uma divergência com o Evangelho de Mateus, que desafia a narrativa da viagem da família sagrada até Belém da Judéia. Mas aí surgem dois problemas, como aponta o professor e tradutor da Bíblia, Federico Lourenço. Pessoas naturais de Nazaré, na Galileia, não eram incluídas em recenseamentos, só os habitantes da Judéia. Então, historicamente, não existiria uma razão para que José e Maria fizessem a viagem, ainda mais com ela estando grávida. Gente, aí a gente tem um outro problema aqui. O recenseamento por ordens de Quirino só aconteceu no ano 6 depois de Cristo. Agora estou entrando aqui num lugar que é conhecido como a Gruta dos Pastores. Como a gente pode ver, é uma gruta em Belém, muito perto de onde foi construída a Basílica da Natividade, onde a tradição nos conta que viviam os pastores que testemunharam o nascimento de Jesus. E a cada momento aqui chega um novo grupo de visitantes, pessoas de todas as partes do mundo que vêm rezar aqui dentro e também conhecer melhor a história. Tem um presépio muito interessante, um pouco diferente,
porque tem os anjos, claro, que estavam no nascimento de Jesus, conforme as narrativas que chegaram até nós. A gente vê Maria, São José, o menino Jesus, agora sim, já num bercinho, um bercinho simples, com palha, feito de madeira, cercado pelos animais. Agora é curioso que as pessoas vêm até aqui e deixam notas de dinheiro mesmo, moedas. Mas não é porque as pessoas querem comprar os pedidos, nem comprar uma graça, não é porque é o que elas têm no bolso. A pessoa está viajando, é o que ela carrega do seu país, ela vai lá e deixa. Tem moedas de vários países aqui. Então, a grande justificativa apresentada pelo Evangelho de Lucas para a viagem da família sagrada até Belém, em realidade, é uma justificativa teológica. A necessidade de mostrar a conexão de Jesus com seus antepassados de Belém da Judéia. Segundo uma crença judaica muito comum naquela época, só aqui poderia nascer aquele que iria apacentar o povo de Israel. Se toda a história da viagem até Belém puder ser entendida como uma espécie de liberdade literária dos evangelhos para justificar o vínculo profético entre o rei Davi e Jesus, será possível que José e Maria nunca tenham saído de Nazaré? E aí, você está curtindo o nosso especial de Natal do Jornada? Eu adorei fazer essa viagem. Então eu queria convidar você para dar uma curtida aqui, compartilha com as pessoas que você gosta e aproveita, gente, para se inscrever no Jornada Infinita. E eu queria aproveitar essa pequena pausa para dar uma super dica de presente de Natal. Bom, se você está vendo depois não tem problema, um presente para qualquer momento agora nesse fim de ano. Tá vendo essa camiseta que eu estou usando aqui? É a Tech T-Shirt da Insider, uma marca de roupas funcionais e sustentáveis com diferenciais tecnológicos que eu uso, você está vendo direto, eu tenho usado, adoro e recomendo. Você entra no site, que eu vou deixar aqui o link na descrição, escolhe lá as peças que você quer, aproveita as promoções e para economizar ainda mais, o que é que você faz? Usa o cupom ALVAREZ12 para ganhar mais 12% de desconto em todo o site da Insider. Eu garanto que você vai se apaixonar pelas roupas, elas são incríveis e sabe por quê? É porque você está sempre bem vestida, sempre bem vestido e pronta para a vida, pronto para a vida. É uma roupa anti-odor que não desbota. E eu já ia me esquecendo, gente. A minha dica de ouro para quem vai viajar nas férias. Você coloca tudo na mala e viaja tranquilo. Na hora que veste, a roupa, de repente, desamassa. A roupa da Insider desamassa no corpo. Mas essa aqui é minha, hein? É a icônica camisa preta Tech T-Shirt da Insider. É a mais vendida no site, mas tem várias outras cores lá para você escolher. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, escolhe tudo que você está precisando, mas não dá bobeira, né? Usa o cupom ALVAREZ12 para garantir o seu desconto de 12% em todo o site da Insider. Agora, vamos voltar para o nosso especial de Natal. E nossa jornada segue com outros questionamentos históricos surpreendentes. Alguns historiadores acreditam que Jesus possa ter morrido com mais de 40 anos e que ele teria nascido, curiosamente, numa data antes de Cristo. Isso porque um dos anos apontados como possíveis é o ano 12 a.C. Você sabe o que aconteceu exatamente naquele ano? Uma estrela diferente apareceu no céu, uma estrela com uma cauda, parecida com aquela que a gente vê nas inúmeras pinturas que representam a cena do nascimento de Cristo. Mas essa estrela não teria sido exatamente uma estrela. Na verdade, segundo essa teoria, seria um corpo celeste muito conhecido de nós, que provocou alvoroço todas as vezes que passou perto da Terra, a cada 76 anos, e que nos visitou pela última vez em 1986. Seria então o famoso cometa Halley uma identidade secreta da estrela de Belém? O cometa de fato foi visto no ano 12 a.C., no mês de outubro. O único dos evangelhos canônicos a citar o astro é Mateus, quando ele nos apresenta a história dos Reis Magos
na verdade a tradição passou a chamar de reis. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vimos o seu astro no Oriente e viemos para nos prostrarmos diante dele. O livro de Tiago, de que a gente vem falando, o proto-evangelho de Tiago, dá uma descrição ainda mais detalhada sobre esse astro do Oriente. Quando perguntados pelo rei Herodes onde foi o nascimento do rei dos judeus, eles respondem: em Belém da Judéia, pois assim está escrito. Vimos uma estrela de grande tamanho brilhando entre essas estrelas e obscurecendo sua luz, de modo que as estrelas não apareciam. E assim soubemos que um rei nasceu para Israel e viemos adorá-lo. Impulsionada pela força das narrativas encontradas nos evangelhos canônicos e também nos apócrifos, a cidade de Belém da Judéia se estabeleceu logo nos primeiros séculos do cristianismo como principal destino para quem queria visitar o local de nascimento de Jesus. Mas Belém não se transformou no destino de peregrinação que é hoje da noite para o dia. Nos primeiros anos do cristianismo, assim como aconteceu com o Santo Sepulcro em Jerusalém, na tentativa de esmagar a crescente influência daquela nova religião e seus locais de culto, o imperador romano Adriano mandou erguer sobre a Gruta da Natividade um templo dedicado a Adonis, o amante de Afrodite. No entanto, a história e a tradição favorecem a cidade de Belém, muito pertinho de Jerusalém. Foi para lá que toda a peregrinação cristã começou a se direcionar, principalmente depois do século IV, quando Santa Helena veio à Terra Santa e o imperador Constantino deixou de perseguir os cristãos, abrindo caminho para uma grande expansão da fé cristã pelo Império Romano. É incrível como cada pedra aqui na Basílica da Natividade nos conta um pouco da história. Primeiro, ela foi destruída na revolta dos samaritanos e aí reconstruída no século VI por Justiniano, o imperador cristão. E olha só, lá no alto, o portal de entrada até hoje é do tempo de Justiniano. Logo abaixo tem um arco que é dos tempos dos cruzados. E a Basílica sofreu ainda com outras invasões. Tão perto de Jerusalém, com uma função tão importante na tradição cristã, a Basílica da Natividade passou ainda por muitos altos e baixos ao longo dos séculos. Durante a invasão da região pelos persas no século VII, reza a lenda que o comandante Sharbaraz ficou comovido com uma ilustração mostrando os 3 magos vestidos como sábios persas, seguidores do zoroastrismo, e por isso Sharbaraz teria resolvido poupar essa igreja. Toda vez que a gente entra na Basílica da Natividade, a gente precisa se abaixar muito. Mas sabe por quê? Porque essa barreira foi construída para que os camelos dos invasores não pudessem entrar aqui. Era um tempo de muitas disputas, como a gente já está vendo. E essa outra porta aqui, hein? É a porta da humildade. Preciso me abaixar um pouco para entrar em lugar tão sagrado, o lugar onde se celebra todos os dias o nascimento de Jesus. Houve um período áureo aqui em Jerusalém, para essa basílica especificamente, entre a primeira cruzada, no final do século XI, e o ano de 1131, quando reis cristãos, havia reis cristãos aqui em Jerusalém, aqui perto de Jerusalém, eles eram coroados aqui, na Basílica da Natividade. Mas nem sempre foi fácil. Durante a conquista árabe, muitos períodos de disputas, conquistas e reconquistas, a Basílica foi mudando de mãos, algumas vezes teve partes destruídas e sempre essas disputas aconteceram aqui e foi difícil preservar esse lugar. Nesse momento a gente está vendo aqui um ritual dos gregos ortodoxos, que são uma das 3 denominações cristãs que cuidam da igreja da Basílica da Natividade hoje.
É sempre bonito ver os rituais das diversas denominações cristãs que existem aqui. Além dos gregos ortodoxos, tem os apostólicos armênios e os franciscanos, representantes do Vaticano, que são responsáveis por cuidar, são os custódios desse lugar. Além dessas três denominações, também os coptas e os siríacos, que são igrejas muito antigas, fundadas ainda nos primeiros séculos do cristianismo, têm direito a rezar, a fazer missas nesse lugar. É um lugar tão importante que também faz parte do acordo conhecido como status quo, que foi estabelecido no século XVIII, quando os otomanos governavam essa região, entenderam que era preciso regulamentar o pacto entre as diferentes denominações cristãs. Gente, eu estou aqui num lugar muitíssimo especial, a descida da gruta, onde a tradição nos afirma que ficava a manjedoura de Jesus, o lugar exato do nascimento de Jesus. A gente já vai entrar. Nesse momento está acontecendo uma cerimônia ali dentro e eu vou mostrar para vocês de perto. A gente vai tocar no lugar onde a tradição nos afirma que Jesus nasceu. Eu estou dentro da Basílica da Natividade e, como eu disse a vocês agora há pouco, existem vários custódios aqui. Nesse momento são os franciscanos que estão rezando aqui dentro. O tempo todo aqui há celebrações acontecendo. A gente tem que entender que a gente está entrando num lugar muito, muito sagrado. Que desde os tempos de Santa Helena, desde que a mãe do imperador Constantino veio procurar os lugares sagrados, esse é um lugar de muita peregrinação, de muita devoção. A gente vem vendo ao longo do nosso especial de Natal como os evangelhos nos trouxeram a esse lugar. Os evangelhos nos relatam o nascimento de Jesus aqui dentro. E tudo isso tem a ver com a genealogia de Jesus. De onde veio Jesus? Quem foram os antepassados de Jesus? Eu vou explicar isso ali dentro para você. A gente vem entendendo durante esse especial como, historicamente, há discordâncias entre os historiadores, como há outras possibilidades, como, por exemplo, de que Jesus tenha nascido em Nazaré. Mas nada, gente, nada tira a força desse lugar aqui, dessa gruta da Manjedoura, para onde há 1.700 anos os peregrinos do mundo inteiro vêm, como a gente está vendo aqui, a porta lotada, as pessoas esperando para entrar, esperando para ficar pelo menos um segundo próximo do lugar onde há tanto tempo a tradição cristã afirma e acredita que foi o lugar exato do nascimento de Jesus. É muito emocionante estar aqui, é uma energia sempre muito forte. As pessoas trazem seus melhores sentimentos e querem tocar nesse lugar. Um lugar onde cristãos tocam há 1.700 anos. A gente tem que entender a força disso também. Quantos milhões de pessoas já vieram até aqui, já se ajoelharam nesse lugar, já entraram por essa entradinha que a gente está vendo aqui, que foi descoberta. Vai fazer inclusive aniversário agora, no ano 325, a chegada de Santa Helena. No ano 326 ela decidiu, com a permissão do imperador, com a ordem do imperador Constantino, pela construção de um santuário aqui, no lugar que a tradição cristã apontava como sendo o lugar da manjedoura. O que a gente está vendo agora é a preparação da liturgia dos armênios. Cada momento aqui é muito disputado, gente. Cada denominação cristã tem um tempo determinado para ficar aqui dentro. E agora os armênios estão se organizando para fazer uma missa aqui dentro. A reza de domingo, a gente veio no domingo. Olha, é uma emoção muito grande poder tocar nesse lugar. A gente está vendo a estrela com as 14 gerações de Jesus, 3 vezes 14 gerações, de Abraão até Jesus. E aqui a gente toca o lugar onde Maria teria se apoiado no momento do parto. Esse é um dos lugares mais sagrados do mundo para os cristãos.
Eu me sinto muito conectado com todos os que vieram aqui ao longo desses muitos e muitos séculos. Eu vou descer agora aqui no lugar da manjedoura, que é outro lugar muito sagrado. A manjedoura é o lugar onde as famílias guardavam a comida, onde muitas vezes os animais ficavam. E como a gente sabe, não havendo lugar na casa, que talvez fosse uma hospedaria, Jesus nasceu numa manjedoura. E a gente está no lugar da provável manjedoura de Jesus. O lugar mais provável, segundo a tradição que nos trouxe a Belém. No ano 326, quando essa basílica foi construída. É muito emocionante sempre que eu visito esse lugar. Eu gosto de tocar e sentir. Existe uma devoção razoavelmente recente que traz os fiéis até esse ícone ortodoxo grego, feito por um artista aqui de Belém, um artista cristão de Belém, no século XVII. O que é mais interessante aqui é que é uma das raras imagens em que a gente vê Nossa Senhora sorrindo. Quando a gente vai a Jerusalém, normalmente as imagens de Maria são de sofrimento, onde Jesus viveu seus últimos dias, a perseguição, as inquisições que fizeram com ele, a crucificação. Aqui não. A mãe sorrindo com o menino no colo. E muita gente traz para cá lembranças, agradecimento e alguns ex-votos também na forma de medalhinhas de prata. Por exemplo, uma perna, um obedecimento. Provavelmente alguém que recuperou os movimentos da perna. Diversos sinais de graças obtidas, atribuídas a esse ícone sagrado que fica bem na entrada da manjedoura. E olha só que bonito, gente. Próxima vez que você fizer a sua decoração de Natal, lembre-se de que aqui na Basílica da Natividade, local que celebra o nascimento de Jesus, onde está a manjedoura, todo ele foi decorado com bolas de Natal. Olha só que beleza. Aqui é Natal o ano inteiro. Todos os dias se celebra o nascimento de Jesus. Não tem significado específico, são bolas decorativas. O vermelho a gente sabe que é uma das cores mais usadas nas representações de Nossa Senhora. A relação com o sangue de Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria. E foi o vermelho escolhido para ornamentar essa basílica. Olha que bonito aqui também. A gente sempre coloca, né, nas árvores de Natal. É um outro tipo de ornamento típico das árvores de Natal que a gente coloca, né? Também aqui bem no altar, bem na entrada do altar da Basílica da Natividade, onde acontece a mais importante celebração todos os dias do nascimento de Jesus. Que tem uma das joias dessa igreja que nos mostra a antiguidade dela. Um mosaico do século IV, da época bizantina, do século em que essa basílica foi construída, quando Santa Helena veio pela primeira vez até aqui buscar as relíquias sagradas associadas a Jesus e a Maria. É uma igreja diferente, né? Uma basílica. A gente não vê os assentos aqui. As missas aqui não acontecem como nas outras igrejas. Aqui todo dia é Natal, todo dia tem missa, todas as horas do dia praticamente tem missa. E esse solo aqui é sagrado. Além de ser sagrado, porque a tradição nos aponta como sendo o lugar de nascimento de Jesus, é sagrado porque está aqui o piso original da primeira basílica, construída ainda nos tempos de Santa Helena, no ano 326 depois de Cristo. Quando finalmente o cristianismo parou de ser perseguido pelo Império Romano, quando o imperador Constantino teve sua visão na Ponte Milvia e viu diante do sol o símbolo e os dizeres
sob este símbolo conquistará. O que era o símbolo? As primeiras letras da palavra Cristo em grego, o Kyrios. E depois desse momento, no ano 312, pouco depois, Santa Helena, mãe de Constantino, veio até aqui e se determinou a construção dessa basílica. Não é uma igreja comum, de maneira nenhuma. É um dos lugares mais sagrados do mundo para qualquer cristão. Esses mosaicos já são mais recentes. Foram construídos no tempo das Cruzadas, quando depois de alguns séculos os cristãos retomaram o controle sobre os lugares sagrados na Terra Santa. A gente está entrando na seção católica da igreja, onde ficam os freis franciscanos. Que é a igreja mais recente, mais moderna, que é onde acontece a Missa do Galo, todo dia 24 de dezembro. Uma das missas mais importantes, se não a mais importante do ano. Mas por estar na Cisjordânia, um território palestino ocupado militarmente por Israel e sob a administração civil da autoridade palestina, de tempos em tempos acontecem problemas por aqui. A cidade hoje é toda cercada por muros. Os muros que Israel chama de barreiras de separação e que os palestinos chamam de muro de segregação. Diversos artistas fizeram protestos aqui. Querem Belém livre de muros. Mesmo assim, milhões de pessoas visitam essa cidade todos os anos, especialmente no Natal. E quando eu falei Natal agora, eu aposto que você pensou no dia 25 de dezembro. Tá certo? É o dia que a gente comemora no Brasil, é o dia que o Natal é comemorado em grande parte do mundo. Mas você sabia que aqui em Belém o Natal é comemorado em 3 datas diferentes? O Natal que a gente comemora, no 25 de dezembro, é do calendário gregoriano e tem uma relação com o começo da devoção dentro do Império Romano, porque até então, na maior parte do mundo cristão, o Natal era comemorado no dia 6 de janeiro, o dia que para nós hoje é o dia dos Reis Magos. Alguns ortodoxos, como os russos, etíopes e coptas, celebram a data de acordo com o calendário juliano, no dia 6, como era no começo do cristianismo para praticamente todo mundo, ou 7 de janeiro. O patriarcado armênio celebra o Natal no dia 19 de janeiro. Qual será o verdadeiro dia do nascimento de Jesus? Vamos lá. Jesus não nasceu várias vezes, né? Ele tem que ter uma única data verdadeira para o seu nascimento. E aí chegou o momento da gente voltar para a pergunta que eu fiz no começo do especial. Por que a maior parte dos cristãos do mundo comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Você sabe? A gente precisa entender que já a partir do século II, ou seja, algumas décadas depois da crucificação de Jesus, existia um imenso interesse em se descobrir
a data exata do nascimento de Jesus, mas é só num texto romano do século IV, quando vai se falar das datas de mortes de mártires cristãos, é que esse dia aparece pela primeira vez. A partir daí o que a gente tem são duas teorias, uma mais popular e outra bem mais antiga. Vamos começar pela mais antiga? Ela segue o princípio de que as datas da morte e da concepção de Jesus estariam ligadas. Mais que isso, Jesus teria sido concebido pelo Espírito Santo no dia de mesmo número no calendário daquele em que morreu na cruz. Por volta do ano 200, o teórico cristão Tertuliano de Cartagena afirmou que a data da crucificação apresentada pelo Evangelho de João, o dia 14 do mês judaico de Nissan, seria equivalente ao dia 25 de março. Por essa associação entre o dia de nascimento e de morte de Jesus, o dia 25 de março foi reconhecido como sendo o dia da Anunciação, o dia em que o Verbo se fez carne no útero de Maria, o dia da concepção milagrosa de Jesus. Então, 9 meses depois, naturalmente, 25 de dezembro, seria o dia exato do nascimento de Jesus. É bem curioso, mas a outra razão para o dia 25 de dezembro, a outra tese, tem a ver com o Sol. Segundo essa tese, a data do nascimento de Jesus teria sido herdada de celebrações pagãs, todas relacionadas ao solstício de inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte, a partir do qual os dias começam a ficar mais longos. Ainda no final do século III, o imperador romano Aureliano tinha estabelecido a festa do nascimento do Sol Invictus, o mesmo venerado por Constantino, no dia 25 de dezembro. Um dos problemas principais dessa ideia é que ela não está fundamentada em nenhum dos antigos textos cristãos. Os autores da época não estabeleceram nenhuma conexão entre o solstício e o nascimento de Jesus. A primeira sugestão de que a festa do Natal tinha sido deliberadamente calculada para coincidir com as festas pagãs só aparece no século XII. No início do cristianismo, até a metade do século IV, pelo menos, simplesmente não existia a prática de tomar emprestada uma tradição chamada pagã. No fim das contas, não dá para a gente dizer com absoluta certeza por que razão o dia 25 acabou se firmando como a data mais frequente para celebrar o nascimento de Jesus. É possível que a tradição tenha pego carona em celebrações mais antigas, de outras culturas, assim como também é possível que ela tenha derivado da noção judaica de que grandes acontecimentos podem e devem ocorrer no mesmo momento do ano. A concepção e a morte de Jesus, por exemplo. Seja qual for a razão para a escolha do 25 de dezembro, seja qual for o dia que de fato ele nasceu, o que importa realmente é que nesse dia nós estamos celebrando o nascimento do homem que mudou a nossa história para sempre.